Olá, galerinha do nono ano, bom dia! Estamos de volta às nossas atividades. Vamos começar aí o bimestre falando sobre as orações coordenadas. O assunto está na apostila, na página 25, tá? Então, a gente vai começar aí falando sobre dois grupos de orações coordenadas, que são as orações assindéticas e sindéticas. Mas antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre o período composto, para que vocês possam entender o que são orações coordenadas, tá? Então, gente, o período composto é aquele que possui mais de uma oração em sua composição. Lembre que oração são aquelas frases que possuem verbo, não é isso? Então, no momento em que eu tenho duas orações ou mais constituindo um período, eu classifico esse período como período composto. Então, observem aqui, eu irei à praia. Aqui nós temos um único verbo, portanto, uma única oração. Nesse caso, nós temos um período simples, ok? Período simples quando eu tenho apenas uma oração. No momento em que eu tenho duas ou mais orações, eu tenho aí um período composto. Então, observem aqui, ó. Estou comprando um protetor solar, depois irei à praia. Aqui nós temos um período composto, né? Nós temos duas orações. Estou comprando um protetor solar e depois irei à praia, tá? Mesma coisa no próximo caso, ó. Já me decidi, só irei à praia se antes eu comprar um protetor solar. Que embora estejam somente dois verbos destacados, a gente ainda tem o comprar aqui, então seriam três orações compondo aí esse período composto. Então, para entender, galerinha, período simples, quando eu só tenho uma oração, eu só tenho um verbo. Período composto, quando eu tiver duas ou mais orações, tá bom? Então, entendido o que é período composto, a gente precisa entender essas duas relações aqui para a gente chegar nas orações coordenadas. A gente tem a relação de subordinação e a relação de coordenação entre as orações que compõem esse período composto. Então, olha o primeiro caso. Eu desejo que você faça bastante amigos. Então, aqui nós temos duas orações, né? Porque temos dois verbos. Eu desejo, mas eu desejo o quê? Eu desejo que você faça bastante amigos. Então, a gente observa aqui que nós temos duas orações, porém, a primeira, para ser compreendida, depende da segunda. A gente diz que existe uma relação de subordinação. Seria aí o período composto por subordinação. Esse é um assunto que a gente vai ver lá na frente, tá? E aqui, ó, num outro caso, estou comprando um protetor solar. Depois irei à praia. Vocês observem aqui que temos duas orações, né? Estou comprando um protetor solar e irei à praia. São duas orações que vão compor aí o período composto, mas que uma não depende da outra para ser compreendida, né? Temos duas frases e dois sentidos, né? Então, quando existe essa relação de orações que possuem sentidos próprios, a gente diz que é uma relação de coordenação. Logo, nós vamos ter um período composto por coordenação e essas orações serão classificadas como orações coordenadas, ok? Então, existem dois grupos de orações coordenadas. As orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Vamos entender isso aí direitinho, tá? Vamos começar pelas orações assindéticas. Então, gente, é aquela relação em que as orações vão compor o período composto sem nenhum conectivo. Elas vão estar ligadas aí por pontuações, geralmente a vírgula, tá? Então, observem aqui, ó. Ele entrou, sentou-se. Ou ele entrou, ponto, sentou-se, né? Então, nós temos duas orações, cada uma com o seu sentido, né? Formando, assim, um período composto. Porém, é um período composto por orações coordenadas, já que elas possuem sentidos individualmente. Mas aqui a gente diz que elas são coordenadas assindéticas, porque não existe conectivo ligando elas duas. E o que seriam esses conectivos, pessoal? Seriam as conjunções, né?
mas, porém. A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho lá nas orações coordenadas sindéticas, tá bom? Então, orações coordenadas assindéticas são aquelas que formam um período composto sem uma relação de subordinação, ou seja, elas possuem sentido próprio, né? E não tem nenhum conectivo ligando uma à outra. Então aqui a gente tem mais alguns casos, né? Joãozinho saiu logo, estava atrasado, meu pai foi trabalhar, chovia pela manhã e não fomos ao casamento. Mandamos um presente, ok? Então, ao contrário das orações anteriores, né, que são assindéticas, as orações coordenadas sindéticas, elas vão ser ligadas entre si por meio de uma conjunção que a gente vai chamar de conjunções coordenativas, tá? Ou conjunção coordenativa. Esse caráter vai trazer para esse tipo de oração uma classificação. Então, dependendo do conectivo que ligue essas duas ou mais orações, a gente vai ter uma determinada classificação. São 5 classificações, na verdade, né? Dependendo do conectivo, as orações elas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então vai ser bem fácil essa classificação no momento em que você perceber qual conectivo ou qual conjunção vai estar ali ligando essas orações. Então, olha só, vamos começar pelas orações coordenadas sindéticas aditivas, tá? Então, normalmente, quem liga, as conjunções que ligam essas orações são o e, o nem, não só, mas também, não só como, assim como, entre outras conjunções. Essas são as principais, tá? Então, no momento em que eu tenho essas conjunções ligando duas orações, ok? Essa oração que será ligada será classificada como oração coordenada sindética aditiva. Então, olha aqui o exemplo. Não só cantei, como também dancei. Então, olha aqui. Como também dancei é uma oração coordenada sindética aditiva, porque ela está sendo ligada à primeira oração por meio do conectivo como, tá? Mais um caso, ó, nem comprei o protetor solar, nem fui à praia. Então, aqui nós temos um conectivo, né, ligando aí duas orações, que é o nem, e aí, por ser um conectivo aditivo, vai fazer com que essas orações sejam classificadas como oração coordenada sindética aditiva. Ok, gente? Um conectivo aditivo muito utilizado é o e, né? Comprei o protetor solar e fui à praia, tá bom? Então, toda vez que você quiser classificar a oração coordenada em aditiva, explicativa, conclusiva, enfim, daqueles grupos que vimos inicialmente, basta olhar o conectivo. Então, vocês precisam ficar de olho nos conectivos. Vamos ver agora as orações coordenadas sindéticas adversativas. Então, como eu falei, observem as conjunções adversativas, que no caso aí são mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda assim, senão. Lembrando que aqui não estão todas as orações, ou melhor, não estão todas as conjunções adversativas, né? São as principais, são aquelas que são mais utilizadas no dia a dia, tá bom, gente? Então, fiquei muito cansada, contudo, me diverti bastante. Então, vocês observem que aqui a gente tem uma relação de adversidade, né? De contrariedade aí em relação às duas orações que estão formando o período composto. Então, fiquei cansada, mas, ou seja, contudo, me diverti. Então, existe uma relação de adversidade e você consegue perceber isso por meio da conjunção aí, contudo. A gente ainda tem aqui, ó, ainda que a noite acabasse, nós continuaríamos dançando. Então, aqui você tem, né, ainda que a noite acabasse,
vai se classificar aí como oração coordenada sintética adversativa, tá? A gente ainda tem o mas, né? Não comprei o protetor solar, mas mesmo assim fui à praia. Então a gente aqui tem o mas sendo uma conjunção adversativa que vai fazer com que essa oração seja classificada como oração coordenada sintética adversativa. Então a classificação, gente, está na conjunção que liga essas orações, ok? Olha aqui no caso das orações coordenadas sintéticas alternativa, vai ter uma alternância aí entre uma e outra, né? Então olha aqui, ó, ou uso o protetor solar ou uso óleo bronzeador. Então vai ser uma escolha, né? No caso das orações coordenadas alternativas, eu vou ter uma alternativa a escolher, ou uma coisa ou outra. Então, isso também pode acontecer quando eu utilizar a conjunção ora. Ora sei que carreira seguir, ora penso em várias carreiras diferentes. E o quer também, né? Quer eu durma, quer eu fique acordado, ficarei no quarto. Então existe aí a alternativa, ou de dormir, ou de ficar acordado. Aqui, ou de seguir uma carreira específica, ou uma carreira diferente, né? Ou usar o protetor solar, ou o óleo bronzeador. Então, no caso das orações coordenadas sintéticas alternativas, a gente vai ter conjunções aí que me dá a ideia de escolha, tá bom? Então, no caso das orações coordenadas sintéticas conclusivas, como o nome já está dizendo, vamos ter aí uma conclusão em relação à outra. E quem vai determinar isso também são as conjunções. Então, aqui, ó, nós temos como conjunções conclusivas logo, portanto, por fim, por consequente ou consequentemente. Então, temos como exemplo, passei no vestibular, portanto, irei comemorar. Então, vocês observem que aqui nós temos uma conclusão da primeira oração, em relação à primeira oração, tá? Então, concluí o meu projeto, logo posso descansar. E o terceiro caso, né? Tomou muito sol, consequentemente ficou adoentada. Então, a gente tem aqui no caso das orações coordenadas sintéticas conclusivas, né, a gente vai ter uma conjunção que passe essa ideia de conclusão, tá bom, gente? Lembrando que esse acentinho aqui, ó, que está em cima do de acordo com a nossa regra, né, da língua portuguesa, ele não existe mais, tá? Então tá aqui por conta do material, mas a gente não utiliza mais esse tremazinho aqui em cima do tá? Só uma observação, tá, gente? Então, vamos agora para as orações coordenadas sintéticas explicativas. Então, é só observar a conjunção, porque alguns alunos tendem a confundir as orações coordenadas sintéticas explicativas com as conclusivas. Então, uma dica que eu dou para vocês na classificação dessas orações é observar a conjunção, o conectivo que liga as duas orações, tá? Então, como conectivo explicativo, ou como conjunção explicativa, nós temos isto é, ou seja, a saber, na verdade e o pois. Então, ó, só passei na prova porque me esforcei por muito tempo. Então, vocês observem aqui, ó, que a segunda oração, ela está explicando a primeira, embora separadamente cada uma tenha sentido próprio, ok? Então, a segunda oração aqui vai ser classificada como oração coordenada sintética explicativa, porque a gente tem aqui, ó, uma conjunção porque que é explicativa, tá bom, gente? Vamos ver mais um caso? Só fiquei triste por você não ter viajado comigo e não fui à praia, pois queria descansar durante o domingo. Então, aqui nós temos orações coordenadas sintéticas explicativas, onde a segunda oração explica a primeira. Beleza, gente? Então, vamos às atividades. Lembrando que é através das atividades que a gente vai fixar a matéria, tá? Já passando aí para vocês, não fiquem nervosos,
é um assunto que demanda exercitar, a gente não aprende correndo. Como eu falei para vocês, a dica está nas conjunções. Então, através das conjunções, vocês conseguem fazer a classificação de cada uma das orações coordenadas. Beleza, gente? Qualquer dúvida, lembrem, mandem mensagem lá no particular e a gente vai tirando qualquer dúvida que ainda tenha ficado. Tá bom? Então, vamos às atividades. Vou colocar as páginas da apostila com os exercícios no grupo e aí a gente vai fazendo aquele bate-bola durante a aula. Tá bom? Beijo, vamos trabalhar!